Alô, alô, gente boa de Deus. Nós continuamos hoje aqui, é a nossa sequência de Mateus no parênteses que eu abri para introduzir as parábolas de Lucas 15, 16, 17, 18, 19, uma série de parábolas que só tem em Lucas e que não existem em Mateus nem em Marcos. Como em várias ocasiões, no início da exposição de Mateus, eu evoquei textos de Marcos e passamos algum tempo neles porque eles estavam melhor explicitados em Marcos do que em Mateus. E já fizemos isso com Lucas e agora vai ser um período mais longo, porque essas parábolas são fundamentais. Elas têm a ver com a resposta de Jesus ao mau humor da religião em relação à graça, à compaixão, à misericórdia, ao acolhimento, à inclusão daqueles que eles, religiosos, do tipo fariseus e acadêmicos teológicos e achando que são profissionais do conhecimento de Deus ou profissionais da revelação de Deus ou indivíduos que pelas suas obras religiosas, pelos seus feitos litúrgicos, culticos, sacrificiais, pelo seu dinheiro, pelo seu dízimo, pelas suas entregas materiais, humanas, adquiriram posições especiais diante de Deus e começam a se sentir gestores das coisas e da representação e do nome de Deus e da ideia de Deus e do pensamento de Deus e até supostamente são os que permitem as manifestações de Deus, porque ai de Deus se fizer o que eles não gostam. Aí nós já mostramos que toda essa sequência de parábolas decorreu dessa murmuração desses religiosos contra a amizade de Jesus com os pecadores. A grande ofensa que eles fizeram a Jesus em relação aos pecadores foi dizer que ele era amigo de pecadores. Ah, esse é um amigo de pecadores. O que para mim é o mais lindo de todos os títulos, é amigo de pecadores. Porque aí eu tenho chance. Se ele é amigo de pecadores, ele pode ser meu amigo. Se ele é amigo de pecadores, ele pode sorrir e gargalhar comigo as alegrias do Pai nos nossos encontros. E na leveza com a qual eu me coloco diante dele, sabendo que como ele é meu amigo, eu estou abraçado, incluído, aconchegado, perdoado, posso deitar a cabeça no seu peito, como ele mesmo dissera, eu já não vos chamo servos, eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Por isso é que eu vos chamo amigos. E aí ontem, depois da gente já ter visto em dias anteriores a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, nós já estamos aqui na nossa terceira ou quarta subdivisão, falando da história parabólica do filho pródigo, que é a história de todos nós, seja a do filho pródigo, desse ser humano que quis a morte de Deus, que quis a independência total de qualquer que fosse a referência superior na vida dele, e que aboliu isso tudo, chegou a pedir ao pai que morresse logo ou desse a herança, mas ele não queria ter essa relação de codependência do pai. E por que tu não morres? Tu estás demorando demais a morrer. E a gente falou um dia inteiro a respeito desse desejo da morte de Deus. E está tudo gravado aqui no YouTube. E vimos Deus operando nas circunstâncias da calamidade.
vimos as implicações do livre-arbítrio, como o pai deixa o filho ir mesmo e viver com as consequências, e que isso não tem nada a ver com falta de amor, ao contrário. O pai amou o tempo todo, amou sempre, não deixou de amar um segundo, não desistiu do filho jamais, mas deixou que ele vivesse a experiência da sua suposta adulteza, com todas as implicações das suas escolhas. E ele se arrebentou inteiro, perdeu sua solução pessoal, consumiu e no final foi consumido por todas as coisas, passou necessidade ao ponto de invejar comida de porcos e vida de porco. Ele quis ser um suíno tratado à base de babugens, ainda seria melhor do que a existência que ele estava conseguindo para ele próprio. E o coração, pelas circunstâncias, começou a perceber e aí caiu em si. Aí ficamos 2 dias aqui falando sobre o significado de cair em si, do ponto de vista psicológico, cognitivo, emocional, espiritual, como isso acontece, porque é essencial que isso aconteça, do contrário, ninguém, em não se enxergando, chega ou se aproxima de Deus. Aí nós vimos, no dia de ontem, essa insistência do pai de ficar olhando no horizonte imediato, procurando a eventualidade do aparecimento desse filho, entrando na história da aproximação em relação à casa do pai. E o garoto vinha de longe, depois de ter ensaiado uma oração, e eu falei aqui sobre a imaginação profética da graça, que foi o que tomou conta do garoto, e ele vem com aquilo tudo, mas já cansado, totalmente exaurido, esfuleimado, desnutrido, incapacitado de seguir adiante, cansado a ponto de ver que estava tão longe, ele não sabia se ia nem chegar à casa do pai, de tão desgastado que estava, mas o pai, que nunca deixara de olhar no horizonte da graça, por causa do seu olhar de amor e por causa da incondicionabilidade do seu compromisso de amar, independentemente de quem nós sejamos ou da nossa fidelidade para com ele, como diz Paulo, porque se somos infiéis, ele todavia permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Enxergou o filho de longe, vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, correndo na direção dele, o abraçou e o beijou, e ele estava todo craquelento, sujo, impregnado, dias de lama grudadas na craca do corpo, na cerotada do pescoço, na fedentina, no mau cheiro horroroso de uma existência sem banhos. E o pai não quer nem saber de dar banho nele. O pai o abraça, o beija, o aconchega e diz: traga uma roupa. Ele está todo maltrapilho, veste-no com uma boa roupa. Pai diz: tragam o anel da família que ele acabou vendendo para subsistir na miséria dele. Tragam de volta esse sinal de pertencimento e tragam uma sandália para esses pés feridos, para pelo menos ele andar daqui para casa com algum conforto já na chegada. E mais, peguem o novilho que vem sendo preparado para um dia de festa e nós nunca tivemos uma ocasião para realizar, porque o dia chegou, é hoje. E contratem a melhor banda da cidade, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí o verso 25 diz: ora, eram 2 irmãos, lembra? Esse é o mais novo, o que ganhou 1/3 dos bens do pai. O mais velho, que ficara com 2/3 dos bens do pai, estava no campo.
Ele se sentia dono, mas era um dono inseguro, legalista e autorrestritivo, que não concedia a si mesmo nenhuma liberdade. Ele nunca tinha saído de casa, nunca fora a uma terra distante, como esse filho fizera, o mais novo. Nunca usara seus bens e recursos e posses para se distrair, para se alegrar, para festejar, para promover uma comunhão, um encontro de amigos, de reunião fraterna, nada. Ele vivia para aquelas obediências pequenas, medíocres. Também não era amigo do pai. Ele nunca se retirara da casa do pai, mas nunca fora, todavia, amigo do pai. Era desse tipo de filho que senta à mesa com o pai e fica em silêncio. Se o pai não puxar um assunto, ele não fala nada. E quando o pai puxa o assunto, a resposta é um tanto lacônica, quando não é completamente lacônica. E depois de um tempo, o próprio pai, que é puro amor, carinho, compaixão, interesse no bem-estar dos dois filhos, e desse mais velho, obviamente, também, vai cansando de tentar, de puxar assunto, de não ter diálogo, de ter respostas curtas, evasivas, ou excessivamente pragmáticas, ou monossilábicas, ou desinteressadas, e a pessoa, por mais que ame, vai se retraindo, vai ficando naquele ponto que não quer ser inconveniente. E acontece isso em família toda hora. E tem filhos que depois de uns anos ficam achando que o pai ou a mãe, a figura parental, faz alguma distinção especial dele para com outro filho. Mas eventualmente em casa a gente acaba como pai, como figura parental, tendo mais intimidade com quem procura mais a gente, com quem conversa mais com a gente, com quem tem mais prazer na gente, com quem nos dá preferência, com quem diz, eu tirei o dia de hoje para te curtir. Quem é que não gosta disso? De modo que esse filho mais novo que fora embora e aprontara toda essa idiotice, e que agora estava de volta, ele podia ser o que fosse, podia ter agido como agiu. Mas enquanto ele estiver em casa, eventualmente ele era aquele alegre, era o que trazia uma piada, uma anedota, uma brincadeira, até o dia que surtou e no seu surto foi embora. E agora ele volta. E o pai tem uma certeza, não só uma, mas duas pelo menos. A primeira é de que esse filho é dele, ele o ama e nada vai separá-lo desse amor para com esse filho. Nada, nem ninguém, nem distância, nem dimensão, nem criatura, nem circunstância, nem erro, nem pecado, nem maldição, nada. É seu filho. E a segunda coisa é que tem acontecido o que quer que tenha acontecido, a volta daquele filho era também a volta de diálogos, de amizade, de confabulação, de mais leveza, de mais companhia, de mais possibilidade de entretenimento relacional, como em geral acontece nas famílias, e quem quer que ofereça isso aos pais, recebe, se os pais forem minimamente saudáveis, mental e emocionalmente saudáveis, tem uma resposta de reciprocidade, uma resposta melhor. Agora, quando o filho é como esses caras aqui, como os fariseus eram, que só sabiam murmurar, reclamar, ficar zangados, se enciumarem de quem não era como eles, porque eles viviam fazendo contabilidade de economias
quando eram eles já os donos de tudo, o pai já lhes repartira os haveres. Tinha dado para ambos os filhos os direitos de uso e usufruto de todos os bens, porque agora o pai estava só tendo usufruto de habitar a casa até morrer. Mas os filhos e o mais velho que ficara era praticamente o senhor dos bens e das propriedades e do negócio. Mas ele é que decidira não usufruir nada. Eventualmente, ele passava o dia pensando naquele irmão que tinha ido para a terra distante. Deve estar lá comendo todo mundo, pegando todo mundo, beijando todas as bocas, bebendo todas as bebidas, dançando em todas as festas, frequentando todas as grandes celebrações, comendo e bebendo dos melhores víveres que se possa eles ter acesso, gastando o dinheiro que meu pai amealhou durante tantos anos, desgraçado. E eu estou aqui no trabalho, porque eu vou fazer esse negócio ficar muito maior. Sem saber, ele competia não só com o irmão, mas competia com o pai. Como tem muito filho que desgraça a vida competindo com a figura paterna ou com a figura materna. Eu vou ser melhor que papai, eu vou fazer o negócio crescer mais, eu vou ter mais dinheiro, eu vou ter mais conforto, eu terei mais bens. Ele me deu isso e está pensando que eu sou apenas um herdeiro. Eu vou provar para ele que, para além de ser um herdeiro, eu sou um cara com muito mais competência do que ele. Eu vou quadruplicar esses bens, ele vai ver. Quero que ele esteja morto para ver a minha superioridade sobre o meu irmão e também sobre ele próprio, meu pai. Que eu, de fato, fiz as coisas aumentarem. Esse é o irmão mais velho. Lá no campo o dia inteiro, suado, melado, trabalhando, e isso naquela obsessão de crescimento, de renda, de poder, e sem usufruir praticamente nada, se tratando sem nenhuma graça, se tratando como se o pai fosse um exator, um senhor de escravos, se tratando como se eles estivessem debaixo de leis de um rigor e de imposição de produtividades e de contabilidades minuciosas, quando na realidade isso só existia na cabeça dele, como aqueles que, do ponto de vista religioso, semelhantemente aos fariseus, que são a razão de ser dessas histórias todas e dessa aqui, na qual nós vimos tratando-nos nesses últimos dias, existem do mesmo modo. Não usufruem o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a liberdade de Deus, a amizade de Deus, a intimidade de Deus, a leveza de Deus, a gargalhada de Deus, a alegria de Deus. Não usufruem nada. É gente mal-humorada, casmurra, vigilante, tem raiva dos irmãos, dos outros, dos diferentes, tem raiva de qualquer noção ou perspectiva ou traço de acolhimento divino em relação àqueles que eles pessoalmente odeiam, não acolhem, abominam, julgam, em relação aos quais se sentem superiores e supremacistas. Esses indivíduos estavam presentes aqui, provocando Jesus a ponto de que Jesus contou essas parábolas e particularmente essa. E a pergunta que eu deixei ontem no ar foi, de fato, não foi uma pergunta, eu deixei uma asseveração, uma afirmação, uma assertiva, dizendo que os religiosos, em geral, não conseguem participar da alegria da festa do Pai. Os religiosos, em geral, não conseguem participar da festa da graça, da festa do perdão, da festa dos extremos da bondade de Deus. Não conseguem aceitar o extremo
do amor unilateral e do perdão unilateral do pai, que não quer saber do discurso de falência do filho que voltou arrebentado, não quer saber de nada, interrompe tudo, cobre tudo, não manda batizar, lavar, sepultar na água, enxugar, esfregar para vestir depois, não. Veste sujo, cobre logo. Deixa o rapaz saber que, independentemente de qualquer coisa que ele possa fazer para melhorar, ele já está perdoado, já está vestido, já está coberto, já está pertencendo, já tem um sinal, já tem conforto, tem sandália para andar o resto do caminho até em casa. E lá o que o espera é um novilho cevado, é um banquete, é a melhor banda da cidade, é a alegria da reunião dos amigos e de todo mundo que se importava com aquele homem pai e com a alegria e com a felicidade dele. Todo mundo reunido, mas o filho mais velho estava longe. E o verso 25 diz: ora, o filho mais velho, que representa aqui os fariseus, os escribas, os que diziam, esse aí é amigo de pecadores, recebe pecadores e come com eles, se banqueteia com eles, não se sente mal do lado deles, é amigo deles. Que coisa mais nojenta! E Jesus está dizendo, olha, eu só estou expressando o amor do meu Pai, que vocês chamam de Pai de vocês, que vocês chamam de nosso Deus. E vocês não toleram a manifestação do amor do meu Pai me atravessando em favor desses seres marginais que vocês desprezam. Vocês não aguentam o amor de Deus, por isso vocês não conseguem participar da festa, da celebração da graça, do acolhimento, da inclusão amorosa de Deus para com todo filho que, independentemente de por onde tenha andado ou passado, ou como esteja voltando ou chegando, caiu em si e disse, eu sei que na casa do meu Pai o que houvesse de mais humilde ainda é de uma abundância de generosidade que eu não consegui encontrar em lugar nenhum onde estive. Então, logo quanto meu dinheiro tenha vindo a acabar, eu na mesma hora fui completamente ignorado pelos demais e nem comida de porco me deixavam comer. Por isso meu coração agora é total gratidão. Mas o filho mais velho, semelhantemente, quem sabe a você, religioso, casmurro, emburrado, ranzinza, chato, que fica querendo e cobrando tudo, que cobra não o irmão com quem ele nem fala, em relação a quem ele declarou que já estava morto, embora estivesse vivo. E embora ele não parasse de pensar no que o irmão poderia estar existindo, fazendo, para ele aquela era uma figura morta. Ele queria que estivesse morta para o coração do pai também. E ficou com ódio desse irmão ter caído em si, voltado, e com mais ódio ainda do pai o ter recebido. Sem quarentenas, sem punições, sem disciplinas eternas, sem ameaças, sem assunto de reprovação. Ao contrário, tudo no abraço, no acolhimento e na validação do amor que não pergunta nada a quem já chegou com o coração totalmente arrebentado de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente, já tinha caído em si. E entendido a sua própria idiotice. Quem já entendeu não precisa de questionamento. E é assim que o pai faz. Mas é assim que o filho mais velho
que os religiosos, que os fariseus, que os que se sentem donos das coisas de Deus não conseguem fazer. O filho mais velho estivera no campo. O campo pode ser o campo da fazenda, o campo missionário, o campo, qualquer campo. Era tarefa, era trabalho. Tudo era compromisso. Tudo era neurose. Tudo era angústia. Tudo eu espero que Deus esteja contabilizando tudo isso mais e mais e mais, vendo a minha superioridade, eu que estou aqui, eu que fiquei. E ele que estava no campo, quando voltava para casa, também vindo ainda de longe, veio chegando, sentindo que tinha uma dinâmica, um movimento diferente e estranho. A casa do pai. O que será que está acontecendo de alegria na casa do meu pai? É o que vem ele perguntando. Não tem nenhuma razão para estar alegre. Eu volto do campo todo dia e nunca tem festa nenhuma, nem movimento algum. Por que hoje? Por que hoje? Quando ele chega, se aproxima mesmo da casa, ele ouviu a música da melhor banda da cidade. Falou, não é possível, contrataram essa banda. Qual é a ocasião, qual é a surpresa? Não é nem meu aniversário. O que será? Aí ele viu as danças. Homens e mulheres dançando. Gente bem vestida, bonita, celebrando. Com alegria. E comida em abundância passando. E o pai que não cabia em si, em alegria, como se estivesse festejando com anjos. Ele vê aquilo tudo e chamou um dos criados. Um dos criados. Porque ele tinha criado. Ele mantinha tudo na base da subserviência, da diferença, da separação, do apartheid, do eles lá e eu aqui. Eram criados. Chama um dos criados e pergunta: o que é isso? Que história é essa? Como é que eu saio de manhã e tá tudo normal e eu volto agora à tarde e tá essa festança, com essa celebração, e meu pai tá tão alegre que parece embriagado de felicidade. O que é isso? E aí o criado lhe informou: é que voltou o teu irmão. E teu pai ficou feliz. E mandou matar o novilho cevado. E promoveu essa festa. E trouxe esses convidados porque o recobrou com saúde, intacto, arrebentado, lanhado, fedido, como se dizia antigamente na minha infância, estoporado, mas inteiro. E ele está feliz, essa é a razão da festa. E esse rapaz, quando foi informado de que tudo estava bem, ficou com ódio. Porque ele queria que tudo tivesse dado errado para o irmão. Ele não podia admitir que uma pessoa tão diferente dele, tão estranha aos modos dele, tão relacionalmente distinto em relação ao pai, que tinha uma relação de tamanha liberdade que chegara até ao ponto de, no dia e no tempo do seu surto, dizer: pai, você está demorando demais a morrer. E machucou o pai. E foi-se da casa do pai, como vocês já ouviram a história,
com várias repetições da minha parte enquanto eu narro. E agora esse garoto volta com saúde e é recepcionado com essa festa de anjos, com essa celebração da graça. Meu pai só pode estar doido, ter pedido as referências. Só pode ser um pai perdulário, que não se importa com o que perde, nem tampouco pune os filhos que no seu afã de autoliberdade torraram tudo, gastaram tudo, perderam tudo, voltaram esfuleimados e são recebidos com compaixão, com perdão, com graça, com misericórdia, com acolhimento, com celebração, sem que esse assunto seja repetido até a exaustão ou a loucura. Era o que eu faria se eu fosse Deus, se eu fosse pai. E aonde quer que eu estou, é assim que as coisas são. Como todo bom crente diz e afirma, e você também, igualmente. E quando eu digo você também igualmente, é porque eu conheço gente que explicitamente no curso desses 51 anos de pregação do Evangelho, em julho, no dia 18, eu farei 52 anos pregando essa palavra, essa graça, falando desse mesmo amor. Eu já ouvi pessoas durante esse tempo me dizerem explicitamente: olha, eu me identifico na parábola do filho pródigo, é com o irmão mais velho. Eu acho uma injustiça, Caio, uma injustiça de Deus ou daquele pai. Eu acho uma injustiça de Jesus contar essa história sem nenhuma punição para aquele filho que foi embora, como se ter se arrebentado todo, ter ido parar numa disputa de babujes com porcos na pocilga já não fosse uma disciplina esmagadora da existência. Não, para essas pessoas não. E me dizem, eu não consigo tolerar. Aí você vê, tem sempre alguma coisa de comparação com elas. Eu, por exemplo, estou aqui, eu me mantive virgem todos esses anos. Eu podia ter dado à torto e à direito. Ou eu podia ter comido, pegado para todos os lados, mas eu fiquei aqui no trabalho, no campo, na ação missionária, no grupo, na congregação, no serviço, na entrega, sem me alegrar com nada, fazendo jejum de felicidade. Não, eu me identifico com esse cara. Como eu já vi pessoas também me dizendo, e eu falei isso agora, quando em Mateus eu abordei a parábola daquela contingência dos trabalhadores da última hora, que receberam a mesma coisa daqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã, os que chegaram às 5 da tarde receberam a mesma remuneração e ficaram com ódio do dono do campo, e aí ele tem que dizer: escuta, eu não fiz injustiça a vocês, eu combinei 1 denário, paguei 1 denário, os outros todos vieram sem combinar nada comigo. Então, da minha parte, você recebe no mínimo o combinado, o que é justo. Agora, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser do que é meu, não estou roubando ninguém, não estou tirando nada de você para dar para os outros. Então, porque eu sou bom, você é mau? Porque eu sou bom, você é mau? Porque eu sou bom, você é mau? Você quer que eu me nivele por baixo como você e fique mesquinho como você? Não, eu não virei exator nem senhor de escravos, eu sou pai. Se você se trata como um escravo e trata os outros como escravos seus e servos criados seus, é porque você é um medíocre que não enxergou toda a liberdade que eu tenho lhe oferecido, quando já antecipei tudo que você poderia ter e usufruir, você não quis.
E agora você quer controlar a minha graça, a minha redenção, o meu acolhimento, o meu perdão, o meu amor para com os estranhos e os diferentes, só porque você quer ser a medida de todas as coisas? Não! Mas ele se indignou. Indignou, ficou com raiva de Deus, com raiva do Pai, com raiva de Jesus, com raiva do irmão. Ele queria que tivesse apenas da parte dele chegado alguma notícia por algum viajor estranho e anônimo de que esse filho tinha morrido e sido sepultado no buraco dos porcos. Essa era a notícia que ele queria ter tido. É por isso que esse tipo de gente fala tanto em disciplina, fala tanto em julgamento, fala tanto em inferno, fala tanto em diabo, fala tanto em condenação, fala tanto em julgamento, fala tanto que não há perdão, despreza tanto qualquer um, mesmo o irmão, mesmo que tenha nascido na casa dele. Se virar gay, é um perdido. Se virar lésbica, tá no inferno. Se virar qualquer outra coisa que não passe no exame da linha moral da religião, é um indivíduo reprovado para sempre. E que não tem lugar no coração de quem quer que seja sério para com Deus como ele o era. É uma coisa horrorosa ver que é exatamente isso que é praticado e continua sendo. Foi praticado contra Jesus nos dias de Jesus e continua sendo praticado depois de Jesus ter ensinado tudo o que ensinou, nada mudou. E esses supostos filhos, que nunca foram a lugar nenhum, mas viveram mais distantes do que o filho que se afastara para um lugar longínquo, porque aquele filho se distanciou no espaço-tempo. Mas esse aqui se distanciou na existencialidade, na relacionalidade. Ele encontrava com o pai toda manhã e sacudia a cabeça para ele toda noite. Mas não tinha nenhuma intimidade, não tinha nenhum prazer, tudo era formalidade. Bom dia, pai. Estou indo para o campo trabalhar. Deus te abençoe, meu filho. Saía ele. Voltava, boa noite, pai. Voltei do campo. Vou tomar banho e vou dormir. Amanhã começa cedo. Deus te abençoe, meu filho. Assunto nenhum, interesse nenhum, coisa alguma lhe despertava o desejo de aproximação, dialogabilidade, relacionalidade, amizade, proximidade daquele pai, de modo que ele conseguira, não indo a lugar nenhum, ficar tão distante do pai que o pai nem nele tinha tempo para pensar, porque ele era tão absoluto em relação ao seu pai, que o pai dizia, deixa ele ficar aí, ele é um desses 99 que não necessitam de arrependimento. Ele é uma das 9 dracmas que acham que não se perdem de nada porque estão guardadas na gaveta fechada. Ele é esse filho que não vai a lugar nenhum, mas nunca chega perto do coração do Pai, do coração de Deus, como a maioria dos religiosos, como a maioria dos fariseus. Indignou-se e não queria entrar. Por isso eu disse que os religiosos têm muita dificuldade em entrar e em participar dessa festa, desse convite, desse acolhimento, desse banqueteamento do amor do Pai, abraçando esses filhos que voltaram da terra distante, arrebentados e arruinados, porém acolhidos e perdoados pelo amor imutável desse Pai, que é a cara de Jesus. Indignou-se e não queria entrar. É por isso que ficam fora. É por isso que Jesus disse a eles, aos fariseus,
Em verdade eu vos digo que muitos publicanos, pecadores, marginais, meretrizes, prostitutas, seres invisibilizados, tomarão lugar à mesa no banquete do meu Pai, enquanto vós, os chamados filhos do reino, que nunca saíram de casa, ficarão de fora. E ficarão de fora porque não quiseram entrar na festa quando a porta estava aberta e todo mundo sendo convidado para vir. Eles, todavia, disseram: nós não queremos fazer parte disso aí. Jesus disse: e depois, quando a porta fechar, não adianta mais bater, porque essa porta da graça está aberta todo dia. E vocês não querem entrar por causa do juízo que vocês têm contra aqueles que vocês possam encontrar lá. Vocês declararam que são irmãos mortos. Então, como para o Pai eles estão vivos, porque para o Pai todos vivem, como Jesus ensinou, quem declara o seu irmão morto fica de fora da festa que o Pai deu para colher o que estava morto e reviveu, o que estava perdido e foi achado. Ficará de fora desse regozijo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Não quis entrar, indignado com o Pai. O Pai, porém, saindo, aqui também tem uma adversativa de amor, que a gente encontra no verso 22, quando se diz: o Pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, bote um anel no dedo, sandália nos pés, acolham-no, preparem tudo para ele. Ele voltou: nós ganhamos, nós vencemos, a ressurreição venceu a morte, que alegria! Agora aqui tem uma outra adversativa, no verso 28. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o Pai procurava conciliá-lo. Recebeu o mesmo amor do Pai. Só que aqui é o Pai se humilhando. Porque esse filho não tinha nenhuma oração a oferecer, nenhuma declaração de graça, nenhuma afinidade, nenhuma empatia, nenhuma solidariedade, nenhuma comunhão com a alegria do Pai. Não tinha nenhuma capacidade de dizer: Pai, que alegria que você está tão feliz por recuperou o seu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E deu essa festa. Não havia nenhuma solidariedade para com o amor de Deus no coração dele. O Pai, porém, procurava conciliá-lo, acalmá-lo. Calma, por favor, é meu filho. É o mesmo sangue que você tem. Carrega os mesmos genes. É resultado do meu amor. Ele foi gerado pela minha vontade de amar. Objeto do mesmo amor. E você, como mais velho, tem 2 vezes mais do que ele jamais teve. Para com isso. Entra. Não fica de fora da festa da graça. Acolha os irmãos. Não deixe que ninguém seja marginalizado pelo seu coração só porque não viveu a existência que você viveu, porque a sua lhe foi dada com liberdade plena para o exercício de qualquer que fosse a sua boa vontade que você quisesse assim exercer e praticar, mas você não quis nada. Aí ele, o filho mais velho, indignado, que não aceitava nenhuma palavra de conciliação, de reconciliação, de aproximação, de pacificação vinda do Pai, respondeu ao seu pai:
há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir nenhum dos 10 mandamentos. Nenhum. Eu nunca disse que um outro é meu pai, sempre disse que eras tu. Sempre cumpri todas as tuas vontades. Sempre respeitei o teu nome. Sempre tentei te honrar, querendo que as pessoas dissessem, poxa, que filho mais dedicado. Sempre. Eu nunca te traí, nunca adulterei pelas tuas costas em nada, nem com ninguém. Eu nunca roubei. Eu nunca menti a respeito de nada dos teus negócios, que hoje são meus. Me dediquei completamente. Ele só não confessava que ele cobiçava a liberdade, cobiçava o pecado, cobiçava os prazeres, cobiçava o hedonismo, cobiçava a expansão dos horizontes daquele irmão mais novo. Mesmo o cara tendo se arrebentado todo, ele continuava invejando os tempos existenciais de provamento de coisas variadas e diferentes que ele não conhecia. O final foi trágico, mas ainda assim ele odiava porque ele não tinha ido e o outro fora. E ele diz, eu te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir uma única ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. E o pai perplexo porque todos os cabritos eram dele. Todos os bois, os novilhos, todos os campos e pastos, todas as propriedades, tudo era dele. Já desde que aquele irmão provocara isso, quando pedira que o pai antecipasse a herança, já que demorava a morrer, tudo foi repartido entre ambos. E o tempo que o outro ficou longe, queimando e consumindo tudo, era o tempo que ele podia ter usufruído o que ele quisesse, com moderação, com calma, com sabedoria, com liberdade, e não precisaria jamais de coisa alguma, a não ser manter um mínimo de relacionalidade livre, sem peso com o pai. Mas ele olhava para o pai apenas como aquele ser inatingível, implacável. Ele tinha uma outra projeção do pai, era como naquela parábola que a gente vai encontrar em Mateus, no capítulo 24, parábola dos talentos. Capítulos 24 e 25 tem uma série de parábolas. E a dos talentos, tem lá uma figura que recebe um talento só e senta em cima, cava um buraco, senta em cima e esconde. Porque a concepção que ele tinha daquele que dera a ele o talento de graça e dissera, pode viver com a liberdade que você queira, multiplica, faz o que você quiser, eu te dei esse talento. Ele cavou um buraco, sentou em cima, e quando chegou o dia em que aquele que dera a ele o talento se aproximou e perguntou, escuta, cadê o talento que eu te dei? Eu te dei um. Cadê? Aí ele disse, não, eu fiz um buraco, sentei em cima, eu sabia quem tu eras, sabia que tu cobras até o que tu nunca deste, tu demandas o que tu nunca entregaste, e que tu és mal por natureza intrínseca, e eu tive medo de ti. Por isso está aqui, toma o que é teu e sai de perto de mim. E Jesus disse que esse também é um servo mau. Maldade, do ponto de vista de Jesus no Evangelho, não tem muito a ver com o que o indivíduo fez
de errado com o corpo dele, com a vida dele, no âmbito dos limites da idiotice dele. O mal é aquele que recebe tanta graça e trata o Deus da graça como se fosse um diabo, transferindo ou projetando para ele as piores perspectivas e percepções, como se ele fosse um perverso que não tinha nenhum interesse na felicidade de ninguém e que fosse cobrar tudo como um exator perverso e que receber alguma coisa dele ao invés de ser bom era um perigo. Está aqui esse filho jogando na cara do pai: tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E o pai disse: meu filho, eu te dei tudo. Tudo que é meu é teu. É uma coisa que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, e que os crentes não entendem nunca. Nunca. A mesma coisa que o pai diz aqui, Paulo pega isso aqui e transforma numa consciência. Ele tenta apresentar à igreja em Corinto, dizendo: pois tudo é vosso. Tudo é vosso. Primeiro ele diz: todas as coisas foram criadas por amor de vós. Pois tudo é vosso. Seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas presentes, sejam as coisas por vir. Tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Mas essa moçada continua dizendo: tu nunca me deste um cabrito, eu nunca tive um prazer, eu nunca... Não tem, porque você é um idiota, cara. Você é um fariseu que mata a vida para si mesmo e não quer mais deixar ninguém viver. Você se tornou esse crente que não vive e não deixa viver, esse intolerante, indignado contra a vida de todos os seres diferentes de você. Enquanto o pai diz: meu filho, ele, porém, está dizendo: mas veio esse teu filho, porque meu irmão não é. Por isso ele diz: esse teu filho, porque meu irmão não é. Se ele é teu filho, meu irmão não é. Parece até que faz alguma diferença. Que Deus me chame de filho e você diga que eu não sou seu irmão. Olha, se Deus me chama de filho e você diz que eu não sou seu irmão, quem é que está do lado errado da vida? Quem é que está do lado de fora da festa? Preste atenção. Se Deus me chama de filho, mas você não me considera seu irmão, quem é que está do lado de fora da festa do Pai? É quem, mesmo tendo pecado, voltou arrependido e agora usufrui da graça de Deus, ou você? E ouvindo e acusando Deus de ser pai de quem você não gosta, chama esse de teu filho para Deus, mas não é teu irmão. Ora, se os que são filhos de Deus não são seus irmãos, você é o quê? Você está de que lado da vida? Você está na festa ou está na antifesta? Da infelicidade, como esses fariseus viviam e a maioria dos religiosos que carregam o mesmo espírito, praticando as mesmas coisas e chamando o outro de teu filho para Deus, mas não de meu irmão. É teu filho, mas não é meu irmão. E aí é onde o perigo mora, porque se eu sei que alguém é filho de Deus, mas eu digo que não é meu irmão, eu me excluí da graça, eu fiquei de fora da festa do banquete eterno.
E é o que Jesus ensina aqui, em parábolas, essa noção de uma profundidade simples e absoluta. Ora, veio esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e tu mandaste matar para ele o novilho cevado, e nunca mandaste matar um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Meu filho, o que é isso? Como você é tão cego, como você ficou assim, tão estupidificado, meu filho. Tudo que é meu é teu. E tu estás aqui, sempre estiveste aqui. Não usufruíste nada porque a tua mente é fechada. Tu te proíbes de viver. Mas tudo que é meu, eu já te dei. Já compartilhei, já abri a porta da graça para você. É que você não entra, não sai, não vive, não deixa viver. Entretanto, meu filho, olha o pai falando. Entretanto, meu filho, era preciso que nos regozijássemos. E ele tenta incluir esse filho aqui por último. Era fundamental, era importante que nos regozijássemos. Na tentativa de conciliação, até o fim ele tenta incluir esse filho mais velho na alegria do reino de Deus, mas o cara não quer. Mas o pai insiste. Era preciso que nos regozijássemos. Era preciso que nos alegrássemos. Porque esse teu irmão, que é obviamente filho do pai, mas o pai diz, olha, estou te dando uma chance, uma adversativa da graça em teu favor. Olha essa adversativa do meu amor. Quando ele diz, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, teu irmão, você não quer admitir? Mas não faça isso não, porque se você disser esse teu filho e não esse meu irmão, e se você não admitir que todos os meus filhos deveriam ser seus irmãos, você está se excluindo da minha paternidade por você mesmo. Não sou eu que estou te excluindo, é você que se auto-exclui. Quando não acolhe os irmãos, você se exclui do amor de Deus. Porque era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Você não pode se alegrar com a alegria do Pai, com a alegria de Deus, porque esse teu irmão estava perdido. Foi achado, caiu em si, se enxergou, voltou. E tem uma vida para viver, sob o mesmo teto, com o mesmo amor, mas ele não quis entrar. E Jesus deixa a festa aí parada, lá dentro todo mundo se alegrando, e os fariseus aqui fora resmungando, reclamando, porque ele come e bebe com publicanos, com pecadores, com meretrizes, com marginalizados da vida. Ele é amigo dessa gente, desses seres abjetos. E Jesus, na parábola aqui chamada do filho pródigo, encerra a história com esse fariseu, com esse filho mais velho, com esse irmão, com ódio da alegria, da graça, do perdão e da salvação do lado de fora da festa. Não entra. Até o dia em que a porta fechar. E aí ninguém mais vai entrar. Eu te peço, Jesus, que esta palavra tenha chegado ao coração de alguém, de alguns, ou por tua misericórdia de muitos, e que ela não cesse, ela não tem prazo de validade. Daqui a 200 anos, se esse português ainda for entendido, ela será completamente límpida, cristalina, validada, real,
imutavelmente poderosa para iluminar a mente de qualquer um que queira o abraço, a graça e o aconchego do coração do Pai. E para qualquer irmão que, por mais idiota e burro que seja, conseguir enxergar a alegria do Pai, romper as muralhas de contenção do seu orgulho perverso e entrar, enfim, na festa da misericórdia e fazer parte das danças da alegria da salvação. É o que eu te imploro que aconteça, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu vou parando por aqui. Os meus tiktokianos estão ainda usufruindo os últimos 20 segundos de reunião. Vão vocês todos que ainda estão aqui para o YouTube, porque é lá que a festa vai continuar. Vão lá para o YouTube agorinha, tá bom? Podem ir. Podem ir. Isso. É 10 segundos. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acabou. Vão para lá. E fiquem lá, meus amigos, no YouTube aqui do TikTok. Corram para lá. Em nome de Jesus. Corram para lá. Eu agradeço a todo mundo que participou aqui, mas corram para lá, porque a festa continua. A graça de Deus continua. E 3.000 pessoas passaram por aqui no TikTok. Deus os abençoe. Um grande beijo, gente boa. E você que está aqui comigo no YouTube, preste atenção. Nós temos aqui agora um Pix de CPF passando por aí, e esse está escrito Caio e Adriana. É para quem tem pedido para que eu ponha um Pix, porque eles gostariam de participar do cotidiano aqui, da nossa vida, do que comemos e bebemos. E não tem nada a ver com o meu ministério. Pix está aí, você sabe o que fazer com ele caso queira. Segundo o Pix que passa aí, é de um CNPJ, aí sim é o meu ministério. O meu ministério, não vem nada do meu ministério para mim, só vai de mim para o meu ministério, começando da minha vida, que se entrega aqui, e eu não sou remunerado para fazer o que eu faço, até porque o que eu faço não tem preço. Quanto custa essa graça linda do Evangelho exposta a você com toda essa beleza da simplicidade de Jesus? Quanto? Não tem preço, é priceless. Então, eu estou pedindo a você para ser cooperador, ajudador, associado fraterno dessa palavra da graça que há 51 anos eu distribuo como o grande prazer, vigor e vitalidade da minha existência. Se não fosse o Evangelho, eu teria desaparecido há muitas décadas atrás. Eu não teria chegado nem aos 20 anos de idade, porque eu não suportava viver. Foi a graça que me invadiu e que me manteve em pé até o dia de hoje, com 70 anos de idade, com uma alegria juvenil de pregar esse Evangelho da graça e do amor de Deus. Se você quer fazer parte disso, eu não faço isso sozinho. Enquanto eu estou aqui, tem gente vindo aqui que ajeita uma câmera, ajeita a outra, arruma aquela outra ali de cima, conserta alguma coisa que eles viram que estava trêmulo, não estava certo, aperfeiçoam uma coisa ou outra. Tem 2 dedicados apenas a esse evento aqui. Tem outros trabalhando à distância, aqui em Brasília mesmo. Tem no Rio, tem o meu filho Davi, o Marcelo Cunha, embora o meu filho Davi até aqui seja voluntário também. Ele não ganha nada do que a gente está fazendo aqui. Ele tem lá o trampo paralelo dele para algumas coisas.
mas ele me ajuda demais, superintende o processo inteiro. E desde 15 anos de idade que ele trabalha comigo. E o Marcelo Cunha, que está comigo desde os anos do Orkut. Você vê como já tem aí uns 24, 25 anos que o Marcelo Cunha está comigo trabalhando todo dia. E aí tem o time de São Paulo, capital, o time de São Paulo no interior e o time de Santa Catarina trabalhando comigo. E os prestadores de serviços avulsos. Então é para isso que esse Pix que está aí serve, para você colaborar e a gente poder pagar as contas daquilo que a gente contrata e das pessoas que servem trabalhando conosco, nos ajudando e melhorando aquilo que a gente entrega todo dia e recortando, e ainda faltaria muito mais gente. O que eu produzo é muito mais do que o pessoal dá conta. Eu precisaria do dobro de pessoas, ou do triplo. Eles mesmos dizem a gente não consegue correr atrás do Senhor, um pouco mais devagar porque a gente não alcança. Eu gravei coisas há um ano atrás, excelentes, que não ficaram prontas e editadas até o dia de hoje, por causa da sofisticação do meu desejo na entrega. Porque falta gente. É muito mais produção do que gente para conseguir atender a demanda que eu vou gerando à medida em que vou criando e produzindo. Então, se você quiser ajudar, tá aí esse Pix passando. Tem outros que dizem, eu queria um outro meio, eu não gosto de Pix, eu tenho uma implicância ideológica com Pix. Tem de tudo nesse mundo, né? Não é por causa disso que você vai deixar de ajudar. Quer ajudar? De outros modos, tá aí, escreva caiofab.com.br, enter. Fez isso? Tá vendo clicar aí em cima? Contribuição, clique aí e entre. Obrigado. Tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com as contas e os CNPJs correspondentes para você fazer depósito ou transferência bancária, mais opções de contribuição. Aí embaixo, clique, passe o verdinho. Aí tem os mesmos bancos, Santander e Banco do Brasil, com as mesmas contas e CNPJs. Abaixo tem os cartões de crédito, para quem prefere. Quem é que normalmente prefere? É quem diz, eu corro muito, eu prefiro usar o cartão de crédito e planejar logo 6 meses, 1 ano para frente. Para vocês saberem com que contam e eu saber que não vou falhar. Cartão de crédito é excelente para isso. Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, cartão Elo. Abaixo o PagSeguro, que você também já usou demais, antes de haver Pix. E abaixo, para quem está no exterior, tem o PayPal, para que de qualquer lugar do mundo onde essa palavra esteja alcançando você, você consiga nos ajudar também. Pode usar o PayPal para nos ajudar a manter esse ministério alcançando mais e mais e mais pessoas. Somente numa das plataformas. Eu vi que nessas últimas semanas, somente numa das plataformas, eu uso todas, nós alcançamos mais de 22 milhões de indivíduos, numa única. E isso vai crescendo, vai espalhando. Eu não estou falando dos aplicativos, dos envios variados, de uma quantidade enorme de outros caminhos para fazer as coisas chegarem onde as pessoas estão. Nosso objetivo é alcançarmos todo mundo. Eu venho prometendo que isso vai ser entregue em inglês. Por que não foi ainda? Porque nós mesmos ainda não conseguimos desenvolver a nossa estrutura de gente para aguentar o impacto do tranco. Quando entrar em inglês, aí abre-se uma barreira universal, uma represa quebrada no mundo inteiro. Vai ter gente vindo de todo lado e eu preciso de mais ajuda para dar conta da demanda. E aí eu preciso de você, que você plante a sua semente de graça no sustento desse ministério. E, por último, eu quero que você escreva caiofab.com.br/cursos.
escreveu, está passando aqui, caiofabio.com.br/cursos. Clique Enter e aí você cai dentro dos cursos do Reconexões, Jesus Achado Hermenêutica, o portal aí do Ativar, que são aulas, e depois, ao fim das quais eu ensino você a colocar aquilo em prática. Você ouviu, quer saber como praticar? Aí você aprende. Do dilúvio ao apocalipse, ontem mesmo eu estava vendo um documentário com a minha mulher, no Monte Ararat, onde eu comecei a gravar esse documentário do dilúvio ao apocalipse no Monte Ararat e terminamos na ilha de Patmos, onde o apocalipse foi entregue. E no meio disso a viagem inteira, toda ela relacionada ao que Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio, assim também será nos dias da volta do Filho do Homem. Aí você começa a ver as similaridades, como eu fiz agora ano passado na Turquia, levando o pessoal a Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Derinkuyu, a lugares pré-diluvianos, porque Jesus disse assim como foi nos dias antes do dilúvio. Aí é importante entender, e quando você vai entendendo, você vai vendo que as mesmas coisas estão se repetindo hoje, à medida em que a gente se aproxima desse momento ômega da história humana. Tudo vai ficando mais parecido com aquilo que era no tempo do dilúvio. Então, logo, logo eu estarei com esses documentários prontos, serão 5 episódios nesses lugares que foram erigidos no final da última era do gelo, há 12, 13, 15 mil anos atrás, com uma sofisticação extraordinária, mostrando a existência de outras civilizações muito evoluídas antes de nós atravessarmos no dilúvio para o lado de cá, nesse pedaço de história que tem só 5 mil anos de idade, é recente. O que aconteceu antes é muito mais antigo e extraordinariamente interessante. Então pegue aí, tá aí, e veja todos, em cada um desses lugares onde você clica em cima, apareço falando, contando o que eu estou entregando ali, ó, nesse de lutos que o Caio ultimamente seleciona sempre, por alguma razão o mesmo, onde eu apareço falando ali, mas em cada um deles eu estou falando a mesma coisa, só é clicar aí, ó, do medo. Estou eu aí falando, num outro cenário, e dizendo o que eu vou entregar a você nesse curso do medo, que todo mundo deveria fazer, porque é libertador. E hoje, nesses dias, eu estou entregando a você o poder dos salmos, que está ficando lindo e já está disponível para sua aquisição. O poder dos salmos é caiofab.com.br/cursos. Você pede o poder dos salmos. E eu já estou agora no salmo, entrando no salmo 84. Já devo ter gravado aí aproximadamente 300 aulas de 18 a 20 minutos. E lendo os salmos, tendo Jesus como chave hermenêutica, como chave interpretativa, e eles vão virando milhares de evangelhos com aplicabilidade cotidiana para você. Hoje, o poder dos salmos. caiofab.com.br/cursos. Peça o poder dos salmos e experimente a inabalabilidade dessa fé que entra no coração quando Jesus é o nosso olhar, é o nosso ponto de vista, é o nosso ponto de referência, é o nosso ponto de partida, é o nosso ponto de apoio, é o nosso ponto de chegada. É tudo na nossa percepção, porque nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em Cristo Jesus. Pegue o poder dos salmos, pegue qualquer desses cursos e cresça, e se desenvolva e se mature,
e salve-se da imbecilidade dessa geração, pelo amor de Deus. Eu fico por aqui com você, volto amanhã com a graça de Deus. Quero que Deus te abençoe, é o meu desejo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.